Olá, sétimo ano, tudo bem? A nossa aula de hoje envolve o conteúdo de áreas de figuras planas. Então, na oitava etapa de atividades, vocês estão resolvendo atividades envolvendo áreas de figuras planas. Então, eu coloquei explicação com resoluções de exemplos, porque coloquei exemplos semelhantes à da atividade. Então, sempre com lápis, caderno, para vocês fazerem as anotações. Áreas de figuras geométricas planas. O que são áreas de figuras geométricas planas? São figuras bidimensionais, ou seja, figuras que envolvem duas dimensões. Então, sempre quando a gente fala áreas de figuras geométricas planas, nós chamamos de figuras geométricas bidimensionais. Então, a fórmula para calcular a área do triângulo é igual base vezes altura. Vejam que a gente envolve o quê? Duas dimensões. Base vezes altura dividido por 2. Na área do quadrado, então, o quadrado é uma figura que tem lados iguais. Então, nós vamos calcular lado vezes lados, ou seja, duas dimensões, lado vezes lados. Então, quando vocês podem ficar em dúvida, o que são dimensões? São as medidas, né? O valor da medida, né, do lado do quadrado, a medida da base do triângulo, a medida da altura do triângulo. Então, isso é que eu chamo de dimensões. Então, para calcular a área do retângulo, a área é igual base vezes altura. Então, eu tenho uma dimensão base e a dimensão altura. Então, base vezes altura. Ou no retângulo, eu posso dizer comprimento vezes a largura, tanto faz. No trapézio, eu tenho uma área, entre parênteses, eu vou colocar a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Um exemplo, determine a área de uma sala quadrada sabendo que a medida do seu lado é. Então, o quadrado ele tem dimensões 5,5, 5,5. Por quê? Ele tem lados iguais, né? Ele é um quadrado, é uma figura plana de lados iguais. Então, essa figura plana de lados iguais, a gente está se referindo a um quadrado. Então, tudo que se refere ao quadrado, a gente já identifica como é uma figura que tem lados iguais. Então, coloquei a fórmula. A fórmula é igual lado vezes lado, que é igual, ou eu posso dizer que a área é igual lado ao quadrado. Então, aqui de azul eu coloquei, destaquei. A área é igual a lado ao quadrado, a área é igual a lado vezes lado, que a área é igual. Quem é esses lados? 5,5 vezes 5,5, que multiplicando 5,5 vezes 5,5, a área é igual a 30,25 centímetros quadrados. Sempre quando envolve áreas de figuras planas, a unidade de medida a gente eleva ao quadrado. Afinal, fica centímetros quadrados. Calcule a área de uma praça retangular, sabendo que as medidas do comprimento e largura são, respectivamente, 60 metros e 35,6 metros. Então, estou calculando quais dimensões, comprimento e largura. Então, a área do retângulo é eu multiplicar essas duas dimensões, 60 vezes 35,6, que a área ficou igual a 2.136 metros quadrados. Então, comprimento vezes a largura. Então, multipliquei as duas dimensões.
metros ao quadrado, porque a unidade de medida é metros, então, metros quadrados. Então, sempre as figuras geométricas planas têm duas dimensões para a gente calcular, ou seja, calculando a área, nós vamos calcular essas duas dimensões. Então, observando que é comprimento vezes a largura. Ou base vezes a altura, tanto faz. Só porque às vezes você fica confundido. É comprimento e largura, é base e altura, tanto faz. Só eu observar as duas dimensões que tem na figura e multiplico e encontro a área. Calcule a área de um retângulo considerando que a base mede 36 centímetros e que a altura mede a metade da base. Então, eu coloquei, destaquei aí. A área é igual ao comprimento vezes a altura, ou eu ia colocar base vezes a altura. Repetir novamente, mas eu queria colocar assim. Comprimento vezes a altura ou base vezes a altura, tanto faz. Então, nesse caso aqui, nós temos a base, que é 36, e a altura é a metade da base. Então, sempre que se refere à metade, é algo dividido por 2. Quem é que ele está se referindo? Ele diz que a altura é a metade da base. Então, se a base é 36, eu vou dividir 36 por 2, que a altura ficou igual a 18. Vou calcular a área, só vou multiplicar a base, que é 36, vezes a altura, que é igual a 18. Base vezes a altura, que foi igual a 6.648 centímetros quadrados. Então, é muito fácil, é você seguir os exemplos que vocês vão conseguir resolver. Determine a área de um triângulo, sabendo que sua base mede 6 centímetros e sua altura mede 2,5 centímetros. Então, a base é 6, a altura é 2,5. Então, calcular a área do triângulo é multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Então, quem é a base? 6 vezes a altura, que é 2,5, que foi igual a 15, dividido por 2, o resultado deu 7,5 centímetros quadrados. Então, muito fácil de resolver. A área do triângulo, multiplico a base vezes a altura e o resultado divido por 2. A base, 6 vezes 2,5, que deu 15, dividido por 2, 7,5 centímetros quadrados. Então, é só você seguir o exemplo. Nesse caso aqui, eu só mudei os números, mas a forma de resolver é a mesma. Calcule a área de um trapézio cuja base maior mede 10 e a base menor mede 2,4 centímetros e a altura mede 6. Então, eu vou calcular a área do trapézio. Então, vou colocar entre parênteses base maior mais a base menor, aí vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior do trapézio? 10, a menor 2,4 e a altura 6. Então, coloquei 10 mais 2,4 vezes 6 dividido por 2. Quem primeiro vou calcular? O que está dentro do parêntese. Então, eu somei 10 mais 2,4, deu 12,4. Multiplico vezes a altura, que é 6. Então, 12,4 vezes 6 deu 74,4. Dividido por 2 deu 37,2 centímetros quadrados. Então, muito fácil, só é você seguir esses exemplos para resolver. Então, sétimo ano, vou continuar com as resoluções na próxima
aula, vou gravar outra videoaula com exemplos e resoluções de áreas de figuras planas.